Brasilinas e brasilinos, fala meus queridos oi Luísos e teimosinhos da resistência da realidade que ainda não foram cancelados pelo Ministério da Verdade. Tudo bem com vocês? Olha, preparem a pipoca, comprem um estoque de calmantes para doar aos estúdios do Jardim Botânico e da Avenida Paulista, porque hoje nós vamos analisar o maior desastre nuclear de vergonha alheia da história recente do jornalismo de crachá e coleira do Bananil. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Sabe aquele momento clássico de desenho animado do Papaléguas em que o coiote passa horas, semanas, planejando a armadilha perfeita, pinta uma parede imitando uma estrada, mas o entrevistado simplesmente passa correndo e a parede cai na cabeça do próprio apresentador? Pois é, senhoras e senhores, o ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, vulgo OMC, Roberto Azevedo, foi convidado para dar as caras na Globo News. E o objetivo daquela bancada fofa, claro, era mais previsível do que roteiro de filme da Marvel. Emplacar a narrativa perfeita, culpar a direita, culpar o Bolsonaro, culpar as forças misteriosas da oposição pelas tarifas de importação que o próprio governo Lula resolveu enfiar goela abaixo do pagador de impostos. Mas eles esqueceram de um pequeno detalhe. O homem é técnico de carreira internacional, não é ator de malhação para aceitar o script pronto que colocaram no teleprompter. A imprensa de crachá estava simplesmente salivando, com o canto da boca espumando de ansiedade para dizer: olha lá, a culpa do tarifaço é de quem defende a liberdade econômica. Eles já tinham um textão ensaiado na cabeça, aquela cara de preocupação democrática que parece que estão segurando o choro. Só que o Roberto Azevedo olhou para aquela encenação toda com a paciência infinita de um monge budista que já negociou com as maiores superpotências do planeta e simplesmente ignorou o cercadinho ideológico dos apresentadores. Ele entregou uma análise puramente matemática, gélida, sem viés, e passou com um rolo compressor em cima de toda a narrativa armada no estúdio. Ele basicamente olhou para a câmera e disse: olha, meus caros, a realidade dos fatos não cabe no conto de fadas que o estúdio de vocês tenta vender para o público todo santo dia. Querem ver como foi esse atropelo épico ao vivo? Solta o clipe da Globo News. Embaixador, muito obrigado por estar conosco aqui num dia muito importante e cheio de dúvidas com relação ao horizonte das relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Quero começar te perguntando, embaixador, o que temos aqui, como lidar, pela tua experiência, como seria a maneira adequada de lidarmos com esse fato consumado da decisão do USTR? Bom dia. Bom dia a todos. Eu acho que a primeira observação que eu faria, Vitor, é de que a decisão não surpreende ninguém, né? Nós estamos falando já há bastante tempo que a tarifa seria aplicada, que a lista de exceções seria pontualmente ampliada. Então não tem nada de novo aí, né? O que mais que não tem de novo? É o fato de que os Estados Unidos esperam que o Brasil participe das negociações de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais criativa, talvez até na linha do que outros parceiros comerciais fizeram, né? Enfim, como o Japão fez, como a Inglaterra fez, o Reino Unido, né? Como a Coreia fez, etc, etc. A minha percepção é de que não vai ser respondendo aquelas preocupações da administração do PIX, ou o que quer que seja. Não vai ser isso que vai resolver. O que vai resolver é atender e encontrar uma maneira de negociar temas de interesse estratégico dos Estados Unidos. Por exemplo, terras raras. Esse sim é um interesse estratégico americano. Negociar isso sim pode mudar. Agora, tem que negociar em bases de ganha-ganha. Na hora que se fala de terras raras, nós não podemos vir imediatamente com um discurso: não, a terra rara é nossa, ninguém tasca, não vamos virar exportadores de commodities. Ninguém está pedindo que o Brasil seja exportador de commodities, gente. Ninguém está pedindo isso. O que está se pedindo é um diálogo para encontrar maneiras de viabilizar a exploração desses materiais. É complexo, mas esse quadro complexo pode ser resolvido num cenário de ganha-ganha, que os Estados Unidos ganham e que o Brasil ganha, criando uma capacidade, por exemplo, de participar do mercado de minerais críticos, que hoje o Brasil não tem, né? Então, é pensar de maneira estratégica. Eu acho que a abordagem pontual, atender uma coisinha aqui, ou atender outra coisinha ali, é a patente, ou é o PIX, ou é não sei o quê, eu acho que isso não vai resolver. Na minha opinião, não vai resolver. E aí, o senhor me permite, que o senhor abriu agora uma frente, porque tem um projeto à espera de votação lá no Senado que normaliza, disciplina, regulamenta a exploração de terras raras aqui no Brasil. O projeto que está no Congresso, o projeto em si, ele pode ajudar, ele pode atrapalhar, depende de como você vai implementar. Está previsto ali a criação de um foro interministerial, etc., com participação até do setor privado, pequena, mas alguma. Enfim, tudo isso, se for aplicado de uma maneira a dificultar e inviabilizar
a exploração dos minerais, o processamento e a comercialização em bases viáveis, então ele vai atrapalhar. Tudo vai depender da disposição e da vontade de fazer com que essa agenda de minerais críticos ajude na solução. Não na solução do problema americano, a solução para o nosso problema também. Não adianta nada a gente se enrolar na bandeira nacional e dizer isso aqui é nosso e ninguém tasca. Se a gente não tem uso, se a gente não tem a tecnologia, se a gente não tem os canais comerciais, se a gente não tem nada, não vai resolver coisíssima nenhuma. Então nós temos aqui ser objetivos, pragmáticos e eficientes na busca dessas soluções. Perfeito. Roberto Azevedo, ex-diretor da OMC, Organização Mundial do Comércio, também. Gente, por favor, me dá um close no rosto do entrevistador. É simplesmente maravilhoso. O semblante do sujeito foi murchando segundo a segundo. Parecia que tinha chupado um limão mofado que estava esquecido atrás da geladeira desde o primeiro mandato do PT. A irritação era tão nítida, o pânico nos olhos era tão evidente, que nem a melhor maquiadora da Globo, com 3 quilos de base e pó compacto de alta definição, conseguiu disfarçar a cara de "me tira daqui, pelo amor de Deus". E o que acontece quando o entrevistado se recusa a ser um bonequinho de ventríloco e resolve dar uma aula de economia real em plena TV fechada? Exatamente. O botão de pânico foi acionado direto do Planalto. Percebendo que o Azevedo não ia parar de disparar fatos e que cada palavra dele estava puxando a corda no pescoço do painho de 9 dedos, o âncora correu desesperado para cortar o som. Foi "muito obrigado, ex-diretor, nosso tempo acabou", que aconteceu mais rápido do que a transferência de um Pix que o governo faz para financiar seus influenciadores de estimação. Fica aqui uma dica de ouro para os produtores de jornalismo. Da próxima vez, manda um roteiro com as respostas prontas antes de colocar o microfone no convidado. Fingir que está fazendo jornalismo sério sem combinar o jogo antes é pedir para passar vergonha com o selo internacional de qualidade. Mas calma, se você acha que essa humilhação pública foi exclusividade do canal do Plim Plim, segura esse queixo porque a vergonha na imprensa brasileira é altamente contagiosa. Como diz o ditado, nada está tão ruim que não possa piorar. Na CNN, a dinâmica de vergonha alheia foi rigorosamente a mesma, quase uma cópia carbono. Os âncoras tentaram de todas as formas encurralar o ex-presidente da Fiesp, Paulo Scaff, tentando arrancar dele uma declaração que culpasse o Flávio Bolsonaro, a oposição ou até o próprio eleitor de direita pelo tarifaço e pelas dificuldades econômicas do país. Mas, adivinhem só? Deu ruim de novo! O tiro saiu pela culatra com força de bazuca. Vamos ver como foi o Scaff destruindo as ilusões dos jornalistas ao vivo. Solta o clipe da CNN. Flávio Bolsonaro ajudou ou atrapalhou nesse episódio? Olha, falar que atrapalhou não pode ter atrapalhado em nada. E ajudou, eu creio que também não conseguiu ajudar. Ele tentou, ele foi lá, uma tentativa de ajudar. Mas se tivesse ajudado, não teria a taxação. Então eu diria que ele não atrapalhou e também se esforçou para ajudar, mas não teve efeito a tentativa de ajuda dele. O conselho para o presidente Lula é que se foque nas eleições do Brasil. Não utilize, vamos dizer, as relações entre o Brasil e os Estados Unidos para bandeira eleitoral no Brasil. Quer dizer, interessa ao Brasil ter uma boa relação com os Estados Unidos. É importante que o governo brasileiro saiba que é bom para o Brasil ter uma boa relação com o governo americano. É um grande cliente de manufaturas brasileiras, onde agrega valor, onde emprega intensivamente. É um grande investidor no Brasil e tem um potencial muito grande a ser explorado. Como eu já disse, nós vendemos 1%, ou em torno de 1% do que os americanos compram do mundo. Nós podemos vender muito mais do que isso. Nós podemos receber muito mais investimentos. Nós podemos fazer também bons investimentos lá. Enfim, interessa uma boa relação com os Estados Unidos, que não é uma relação que começou ontem, tem 200 anos essa relação, e é importante que se cuide disso. E eu diria que desde que não se misture as eleições do Brasil, como bandeiras eleitorais, as boas relações entre Brasil e Estados Unidos, eu acho que o presidente Lula vai estar prestando um bom serviço ao Brasil. Conversamos agora com Paulo Scaff, presidente da Fiesp. Obrigada, presidente, pela conversa. Eu que agradeço. Até uma próxima. Bom trabalho. Um abraço para vocês, um abraço a todos que nos acompanharam. Um abraço. Obrigado. Espaço aberto ao senhor aqui na CNN Brasil e no Bastidores CNN.
Chega da pena, né? O SCAF não apenas isentou completamente a oposição de qualquer culpa por esse desastre, como colocou o dedo na ferida e apontou o culpado real. Ele deixou claro para quem quisesse ouvir que o que realmente atrapalha o comércio, o que sabota a economia e destrói as nossas relações de importação e exportação com os Estados Unidos são as picuinhas políticas idiotas e as declarações desastrosas do atual governo Lula. O resultado disso na tela? Um silêncio fúnebre no estúdio, com os âncoras piscando em câmera lenta, tentando mudar de assunto mais rápido do que candidato pego em esquema de corrupção na véspera da eleição. Parecia que tinham acabado de receber uma notícia de falecimento ao vivo. O plano de comunicação desenhado nas salas do Planalto parecia infalível. Você taxa tudo que se move, treina a velha imprensa de estimação para adestrar a opinião pública, aponta o dedo para a oposição e joga a culpa no colo de qualquer um que não seja o Lula. O problema é que eles esqueceram de um detalhe muito incômodo chamado realidade. Os entrevistados relevantes, os profissionais que têm um nome a zelar no mercado de verdade, simplesmente se recusaram a atuar como fantoches dessa comédia bufa. E agora o resultado está aí. A narrativa derreteu totalmente. A máscara do jornalismo militante caiu mais uma vez. E a culpa desse desastre econômico vai estourar bem no colo do chefe da quadrilha das taxas. No final das contas, a imprensa tentou aplicar o golpe do catfish, mas quem saiu bloqueado pela realidade e chorando no banho foram os entrevistadores. Se você também se diverte vendo a verdade passar por cima dessas narrativas de papelão igual a um trator, deixa o seu like maroto aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as próximas piadas desse circo chamado Bananinho e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que ainda acredita no jornalismo da TV. Até a próxima, meus queridos. Fui. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.